Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, falando, a gente acompanha, dando uma coletiva. A capacidade de resposta do nosso sistema de saúde para uma possível maior pressão sobre o sistema de saúde. E essa pressão ocorre desde a atenção primária até a atenção especializada à saúde, notadamente nas nossas unidades de terapia intensiva. A região mais vulnerável é a região norte. Eu estava aqui relatando para o senador Flávio, que estive no final de semana em Manaus, os outros secretários do Ministério estiveram nas outras capitais e o objetivo é ampliar a cobertura vacinal naquela região com a aplicação da segunda dose da vacina e da dose de reforço, sobretudo no público mais vulnerável, para assim aumentarmos as nossas capacidades de ter um menor impacto sobre o sistema de saúde. E o senador me falava sobre o Rio de Janeiro e perguntava sobre as providências, porque vocês sabem que o Rio de Janeiro, até como legado da história, tem uma rede federal, que é uma rede federal constituída pelos hospitais federais, pelos 3 institutos, o Instituto Nacional de Cardiologia, o Instituto Nacional do Câncer e o Instituto de Traumato-Ortopedia. Então, nós temos dialogado com frequência, não só com o governador Cláudio Castro, mas como com os secretários de saúde, o secretário Kiep, o secretário de saúde do Rio de Janeiro, do estado, e o secretário Daniel Sorandi, o secretário municipal. E as ações são, primeiro, ampliar a capacidade de testagem do estado e do município, fortalecer os leitos para atender às situações não Covid e também a Covid. No pico da pandemia, nós tivemos abertos leitos no Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, o Hospital do Fundão e também nos hospitais federais. Então, nós vamos mobilizar novamente esses leitos. Como vocês sabem, eu estive com o ministro Paulo Guedes recentemente, que nos garantiu que não faltará recursos para o enfrentamento à pandemia, seguindo as determinações do presidente da República, o presidente Jair Bolsonaro. Então, a ideia é, em curto prazo, abrir novamente os leitos que estavam disponíveis no Hospital do Fundão. Nós vamos também oferecer leitos no Hospital Federal de Bom Sucesso, que havia sido desmobilizado em face de problemas estruturais antigos. E estamos aqui trabalhando juntos, muito empenhados, para que o Brasil ele sofra uma consequência menor com essa variante Ômicron do que foi no caso da variante Gama, né, senador? Bom, obrigado, ministro Queiroga, por me receber aqui nessa manhã. Uma preocupação com todo o Brasil, mas especial com o Rio de Janeiro. E o senhor mostrou aqui, com os dados na origem, na fonte, que toda a preparação do governo do presidente Bolsonaro em combater essa nova onda de Omicron. E o que a gente percebe, pelo menos no Rio de Janeiro, é essa necessidade que o senhor já anunciou de fazer um aumento na quantidade de atendimentos possíveis, em especial na atenção primária e também com relação às UTIs, sempre torcendo para que não sejam necessários usar esses leitos pelas pessoas mais graves. Então, ficou bastante claro aqui para mim, vamos agora estar no Palácio, junto com o presidente, essa necessidade de ampliar com recursos extraordinários as vagas para atendimento primário, vagas também em UTIs em todo o Brasil, em especial no Norte, como o senhor mostrou, e também um comparativo importante com outros países, que mostra como a vacinação aqui no Brasil foi tão bem sucedida. Em consequência disso, os impactos de letalidade da Ômicron são bem menores, graças a Deus, aqui no Brasil. A gente lamenta todas as mortes, mas aqui no Brasil nós fizemos o dever de casa. Então, quando comparamos com outros países, como Estados Unidos, por exemplo, como Rússia, a Ômicron tem sido bem menos letal aqui. E há uma preocupação de que com a evolução, com a contaminação em uma escala maior das pessoas pela Ômicron, possa haver algum aumento na quantidade de mortes nas próximas semanas. Então, o governo Bolsonaro já se preparando para amenizar esses impactos, e fazer o que tiver ao nosso alcance para que isso seja atenuado. Ministro, a gente tem um número de quantos leitos vão voltar, então, a ser ativados? Sim, a curto prazo, nós vamos abrir cerca de 45 leitos nos hospitais federais, esse é a curto prazo. No Hospital Bom Sucesso, no Rio de Janeiro. Também ampliar os leitos do Fundão, salvo melhor juízo, são mais de 100 leitos, sendo que 60% desses leitos podem ser leitos de terapia
intensiva, e o Hospital de Bom Sucesso também tem a capacidade de aumentar em mais de 100 leitos, não é? O atendimento aos pacientes do Rio de Janeiro. Como eu falei, o perfil do paciente da variante Ômicron, ele precisa muito mais de leitos de atenção não UTI, leitos clínicos, e fortalecer o atendimento na atenção primária, porque muitas pessoas procuram os hospitais para fazer teste, né, Flávio? E nesse ponto o SUS dá de 10-0 no setor privado, porque o setor privado não tem atenção primária. Quem tem atenção primária é o SUS. São 48 mil unidades básicas de saúde. Nós temos distribuído testes para os estados e municípios. Eu estive lá em Manaus fizemos uma ação de testagem, não só em Manaus, como todas as capitais da região norte, e os testes todos são distribuídos pelo Ministério da Saúde, pelo governo do presidente Jair Bolsonaro, né? Nossa perspectiva é de até o final de março distribuir cerca de 80 milhões de testes rápidos de antígeno, e a boa notícia, senador Flávio, é que esses testes, eles são produzidos aqui no Brasil. Haja vista a política do governo federal de fortalecimento do complexo industrial da saúde. Então, é uma ação tridimensional, seja o fortalecimento da atenção primária, na qual alocamos mais de 15 bilhões de reais. Em 2020 e 2021 foram 100 bilhões de reais de créditos extraordinários. Agora, até março, nós vamos continuar o apoio para os leitos de UTI aos estados e municípios até março, para que esses leitos Covid continuem funcionando. O que nós observamos em relação aos outros países é que o pico da onda Ômicron acontece em cerca de 45 dias do início das infecções, né? Então, temos que nos preparar para os próximos 30 dias, onde teremos um maior número de casos e, consequentemente, uma maior pressão sobre o sistema de saúde. Um ponto que merece atenção é que profissionais de saúde também se contaminam e, com isso, pode diminuir um pouco a força de trabalho. O presidente Bolsonaro tem me cobrado diariamente acerca desses fatos e eu tenho mantido informado, e ele já determinou que o Ministério da Saúde fique vigilante para que não falte nada para nenhum dos nossos queridos brasileiros. O Ministério, ministro, por gentileza, já informou a Anvisa todas as informações necessárias para a liberação do autoteste? Excelente pergunta, Raquel. O autoteste, nós somos favoráveis, isso aumenta a capacidade de testagem e essas informações, elas estão sendo discutidas com a área técnica e o objetivo é concluir o mais rápido possível para que a população brasileira que desejar adquirir testes em farmácias o façam e sejam informados ao sistema de saúde. Essa questão da política que a Anvisa tem discutido conosco é nesse sentido, né, para ampliarmos a capacidade de testagem e de obter os resultados com esses testes e assim ter um acompanhamento melhor do cenário epidemiológico. Existe alguma técnica da Secretaria de Ciência e Tecnologia? Vai haver mudanças nessa nota técnica? A Sociedade Médica se manifestou, veio uma tabela dizendo que hidroxicloroquina funciona e vacina não funciona, contrariando o argumento do próprio Ministério e do senhor também. Bom, excelente pergunta. Desde que cheguei aqui em março, né, senador Flávio, inclusive estive na Comissão Parlamentar de Inquérito por 2 ocasiões e falei de maneira exaustiva sobre o tema. A elaboração de uma diretriz terapêutica, ela passa pela recomendação da Conitec, que não é taxativa, é uma recomendação, e quem decide é o secretário de Ciência e Tecnologia, Insumo Estratégico. Ele fez a decisão, e da decisão dele cabe recurso, e o recurso vem ao ministro. Então, sem analisar o mérito, porque eu só posso analisar o mérito diante dos autos, em relação à vacinação, estou aqui com o senador Flávio Bolsonaro, que falou por mim. Aliás, há uma portaria do gabinete do ministro que incorpora as vacinas com registro definitivo na Anvisa. Então, os fatos, eles são mais importantes do que as narrativas. Agora, havendo recurso para o ministro vai analisar o recurso dentro dos autos, fazer uma diferença. Uma coisa é uma diretriz de uma sociedade científica, que tem seu valor. Mas essa diretriz da sociedade científica, ela não é balizada dentro da lei. Já a diretriz terapêutica do Ministério, ela é balizada dentro da legislação.
E o administrador público, ele só pode agir dentro da lei. E qual é a lei? A lei é a Lei 8.080 de 1990, a Lei Orgânica da Saúde, modificada pela Lei 12.401 de 2011, que estabeleceu a Conitec, que ela opina sobre as incorporações de tecnologia em saúde. Então, não tenho dúvida que, no momento oportuno, diante do recurso, analisando quais são os temas ali trazidos à baila pelos recorrentes, o ministro da Saúde, mais uma vez, tomará a decisão conveniente, oportuna e de acordo com a política que o Ministério da Saúde tem feito, que é baseada na transparência, na publicidade, na impessoalidade e na legalidade.